Olá, sejam bem-vindos ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria mais uma vez poder estar junto com você. E nessa oportunidade nós vamos conversar sobre um assunto especial para você, pastor. Nós vamos conversar sobre gestão eclesiástica. E eu estou com um time aqui muito interessante, então não saia do seu lugar aí, da sua poltrona, e eu já vou apresentar eles para você. Olá, então, como eu tinha dito para você, eu estou com um time muito grande aqui, muito obrigado pela participação de vocês, eu vou apresentar cada um. Aqui ao meu lado esquerdo eu estou com o consultor Enéas Ferraz Júnior, seja bem-vindo, Enéas. Muito obrigado. Também aqui com os advogados, né, o doutor Marco Antônio e a doutora Tatiana Moser. Sejam bem-vindos também. E o contador, que é a parte contábil, o Nelson Camilo Silveira. Nelson, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria ter vocês hoje e nós vamos falar sobre gestão eclesiástica. E, Enéas, me fala um pouquinho desse projeto. O que é a gestão eclesiástica? Bem, dentro da necessidade de mercado que nós estamos atuando como consultores, cada um nas suas áreas, nós nos deparamos, e como somos cristãos, nós nos deparamos com a necessidade de de ver e enxergar as igrejas como elas são, uma instituição. Então, para esse motivo, nós começamos a estudar, a pensar e encontrar também o crescimento, pastor. As igrejas evangélicas estão crescendo muito no Brasil, principalmente, e esse crescimento está trazendo, né, multidões, volume de pessoas e, por consequência, volumes financeiros, controles, patrimônios, e hoje nós sabemos que tudo é e deverá ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A condução dos nossos negócios, a condução das nossas igrejas, elas têm que estar dentro da lei, mas acima de tudo dentro da palavra de Deus. Então nós buscamos em oração, a minha parte, eu fui buscar de Deus, para que Ele me mostrasse o que fazer. E aí surgiu, né, esse nome gestão eclesiástica, que é bem próprio, porque a gente consiga entender como funcionam as igrejas, como elas estão posicionadas hoje dentro de uma instituição, dentro de uma nação, onde elas precisam, né, seguir as leis que estão aqui na nossa Constituição e também necessitam ser organizadas. Porque com o crescimento, todo agrupamento, toda associação, toda entidade que ela começa a crescer, ela precisa se instituir. Isso é onde a parte jurídica vai tocar exatamente. Ela tem que ser instituída, né? Ela tem que ser constituída, melhor falando até, para que ela possa ter uma existência, né? E aí nós sabemos que que essa gestão ela foi uma direção de Deus, né? Brotou nos nossos corações para que a gente pudesse estar ajudando, auxiliando e assessorando igrejas, instituições, para que ela se organize. Então esse é o ponto. É muito interessante, gente, porque eu gosto muito de lembrar da nossa bandeira, né? A nossa bandeira, a bandeira do Brasil, ela tem um dizer muito interessante que muita gente não se atém a isso. E eu sempre converso com algumas pessoas dizendo sobre a importância dessa declaração, que é ordem e progresso, né? Então, a gente entende que quando tem ordem, tem progresso. E a gestão eclesiástica é justamente isso, organizar a parte estrutural, institucional da igreja para que ela possa progredir. E é necessário isso. Nós sabemos hoje, grandes igrejas existem no mundo, no Brasil e outros países. Sabemos que essas igrejas elas começaram pequenas. Muitas vezes a igreja começa na casa, na sala de um pastor. E essa igreja ela se agrega de pessoas, aí não cabe mais, não tem mais espaço. Aí colaboradores vão lá e alugam um barracão, colocam uma placa, igreja. Aí começou. Então, é nesse momento que nós estamos orientando. As igrejas precisam ser constituídas, elas precisam ter toda a sua parte legal, documentação, né, dentro das instituições legais para que elas existam. Isso é muito interessante e, na realidade, eu sou pastor e eu entendo, vejo e a gente vive essa questão diariamente da questão burocrática e alvarás e tudo. Nelson, então, essa parte contábil me interessa muito, interessa também aos pastores, e eu já quero direcionar uma pergunta para você. Qual o papel e a importância da contabilidade para as igrejas? Pastor Flávio e aos outros pastores que nos ouvem, nos assistem, é de toda a importância. A contabilidade, ela tem por finalidade o registro de tudo, absolutamente tudo que acontece na história da igreja. Nesse tempo que eu tenho providenciado dentro da gestão eclesiástica, a contabilidade de igrejas, eu tenho visto a imensa dificuldade dos pastores em compreender, organizar
e até determinar certas ações e atitudes dentro da igreja, em função da contabilidade. A contabilidade, por si própria, ela é obrigatória, né? E traz todo o histórico de evolução financeira, patrimonial e até pessoal, porque nós falamos também de recursos humanos, emprega hoje muitas pessoas. E como foi colocado no início pelo Enéas, o governo tem voltado os seus olhos a cada dia para as igrejas. Há uma estimativa no Brasil hoje que anualmente gira mais de 20 bilhões de reais no terceiro setor, que compreende institutos e igrejas, sem nenhuma forma de tributação, excetuando-se aí o setor de RH. Então, a contabilidade, cada vez mais, tem sido a ferramenta fiscalizatória para o governo. Entendo. Então, dentre as funções disso, da contabilidade, os documentos são analisados, avaliados e lançados, contabilizados. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nelson. A questão dos alvarás, nós temos muita dificuldade, né? As igrejas em retirar os alvarás, a questão dos bombeiros também, que são alvarás dos bombeiros. Eu tenho tido essa experiência e, graças a Deus, com uma assessoria contábil, nós temos conseguido os alvarás. Então, na realidade, não é impossível, é necessário uma assessoria para isso, né? Exatamente. Principalmente depois da tragédia do Rio Grande do Sul, o que já era exigido se tornou ainda mais exigido. Então, hoje são basicamente, para a liberação de um alvará, é necessário bombeiros, meio ambiente e, em alguns casos, até vigilância sanitária, quando compreende refeitórios ou lanchonetes dentro da igreja. São as 3 esferas. Todos são bem exigentes, são por portes, a partir de 100 pessoas já é obrigado, inclusive, a ter brigada, portas de emergência, sinalizações, enfim, os bombeiros são bem rígidos com isso. É possível. O que eu sempre tenho orientado aos pastores é que antes de qualquer locação de um espaço ou construção, acerte-se primeiro de toda a documentação do imóvel. Porque é comum você encontrar hoje, ele loca o espaço e quando se é efetuada a consulta comercial ou consulta de viabilidade, dependendo do município, lembrando que nós falamos para o Paraná todo, atendemos também no Paraná, alguns muda a terminologia, mas o efeito é o mesmo. Então, chega na prefeitura, é negada a atividade econômica para aquele zoneamento, ou ainda o prédio, a edificação, sequer existe nos registros da prefeitura. E aí inviabiliza totalmente. Então, são esses os cuidados. Tendo-se por este princípio, a partir daí são as burocracias de capacidade, atendimento aos que o bombeiro ou o meio ambiente, que é a questão do som da igreja, que é algo que também tem sido bem restritivo. Você parece que teve uma revelação do meu começo de ministério, né? Porque aí eu vou voltar uma pergunta para você e logo depois, no próximo bloco, eu preciso explorar um pouco mais essa parte contábil com o Nelson. No próximo bloco nós vamos conversar aí depois da parte jurídica de quem não toma os cuidados ou a prevenção, que é o caso que nós estamos conversando aqui. Mas, Nelson, eu me lembro que no início do meu ministério, realmente a gente não pensava nessa parte contábil. A gente reunia as pessoas e, enfim... aí, quando tivemos uma primeira reclamação de vizinhos, aquela coisa, nós começamos a nos organizar. Será que o pastor precisa ter uma primeira ocorrência para se organizar? Ou ele pode fazer um trabalho preventivo, que é isso que vocês estão propondo? E a minha segunda pergunta é a seguinte: com quantos membros ou que tamanho que a igreja precisa para se organizar dessa forma? Ela tem um número de pessoas, um mínimo? Não existe, né? A constituição jurídica de a partir de 2 pessoas já pode se tornar uma pessoa jurídica. A igreja não é diferente. Então, a partir de que ela se reúna com um objetivo, se torna uma instituição, e aí o pastor vai concordar comigo, já falou do seu histórico. Claro. E na sequência o Dr. Marcos vai estar explicando a questão jurídica. Não é o número de pessoas que determina, sim sua finalidade.
Quanto à prevenção, sim. A gestão eclesiástica nasceu para isso. É para trazer o antes. É tratar o efeito e não a causa. Segurança. Né? Então, nosso papel é dizer aos pastores que é possível, sim, antes de qualquer locação de espaço ou qualquer projeto da igreja, se acercar através do contador, através do seu gestor, do seu administrador, tomar as medidas necessárias antes de locar ou construir qualquer espaço. Esse time é muito interessante. Nós conversávamos nos bastidores em relação justamente a essa parte preventiva, né, que a gestão eclesiástica traz. Eu quero começar, ainda nesse bloco, doutor Marcos, muito obrigado por vocês terem vindo também, obrigado. Porque a parte jurídica é uma parte bastante interessante, porque a parte jurídica ela entra não só para a prevenção, mas também para o auxílio depois que aconteceu alguma situação. Eu queria que você, antes do nosso intervalo, fizesse uma abrangência do que, qual é a importância, né, a relação do direito com a gestão eclesiástica. Eu sei que o assunto é amplo, mas eu queria que você iniciasse com essa importância. O que é importante para o pastor entender essa questão jurídica? Bem, como já mencionado aqui, tanto pelo Enéas quanto pelo Nelson, o direito também tem uma relevância significativa dentro desse conceito de gestão eclesiástica, que eu coloco como sendo a somatória dos conhecimentos da ciência contábil, jurídica, econômica e administrativa, né? É importante salientar que é necessário que a igreja ela se constitua, né? Que ela crie uma personalidade jurídica e possa se relacionar, então, com a sociedade, e a partir dessa relação com a sociedade, obviamente, a gente vai se deparar com várias situações em diversos os ramos do direito, né, em que a sociedade e os seus entes, sejam os pastores, os voluntários, os obreiros, né, os seus diretores, todos eles terão, a partir daí, responsabilidades que estão todas elas mencionadas em cada uma das legislações específicas, né, tanto do direito tributário, quanto do direito civil, quanto do direito econômico. Então, é muito importante salientar aqui o aspecto da prevenção, né? A nossa ideia é que a gente possa dar esse suporte de conhecimento técnico, que cada um de nós temos aqui nas nossas áreas, para que a gente possa ajudar, né, informar o pastor, sabe, em como ele pode levar a sua obra, a palavra de Deus aí, né, observando todos esses aspectos do mundo real aí, que são exigíveis, né, para que uma entidade possa conviver com a sociedade. Já você vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, até porque, uma época eu conversei com um tesoureiro meu, e ele falou, não, pastor, você ora e a gente cuida da parte administrativa. E eu falei para ele, tudo bem, desde que você responda judicial e extrajudicialmente também, como diz o estatuto. Mas você vai falar disso depois. Pastor, não saia daí, nós vamos para um pequeno intervalo, você que também não é pastor ou tem curiosidade no tema, daqui a pouquinho a gente volta.